Muito bem, pessoal. Então, nós vamos continuar aqui com a segunda parte das notícias do ano de 2020 e também o primeiro semestre do ano de 2021, Brasil. Combinado? Então, a primeira notícia aqui da parte 2 é o ciclone Bomba. Vocês vão lembrar disso, né? Ficou conhecido aí pelos efeitos que esse ciclone extratropical causou no sul do Brasil. E pega aqui, ó, tá? De repente, essa pode ser a parte da questão. Por que a gente fala extratropical? Geralmente, todos os ciclones, né, que são os furacões, os tufões que acontecem no planeta Terra, eles estão localizados numa faixa entre trópicos, combinado? Então, entre trópicos. Eles surgem entre as faixas tropicais. Mas o ciclone que aconteceu aqui no sul do Brasil, ele estava ao sul do Trópico de Capricórnio. Então, a gente denomina ele como extratropical, tá? E aí ele causou, sim, alguns estragos, atingiu principalmente o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, lá no dia 30/6 de 2020. Trouxe ali muito problema, prejuízos em lavouras, cidades, né? E comércios foram degradados pelo deslocamento do ar, que ultrapassou aí a velocidade dos 100 quilômetros por hora. É conhecido como bomba porque você tem visivelmente, né, um deslocamento de ar mais frio e pesado, trazendo junto muita água. Então, sistemas de drenagem das cidades acabam sofrendo, né, com esse excesso de volume de água que chega até a superfície. E aí, por conta disso, a gente precisa lembrar que os estragos foram substanciais, tá? Então, lembre-se disso na hora que você for aí fazer a leitura e, de repente, lembra, inclusive, dessa araucária, que triste, em cima dessa casa, você vai lembrar do prejuízo. E o Brasil está entrando na rota, né, dos furacões, não era algo comum, mas com essas mudanças climáticas, isso aí pode ser cada vez mais frequente. Combinado? Vamos então para a nossa próxima notícia? A próxima aqui falando sobre o julgamento da influencer, né? Mariana Ferrer. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse evento, né? Ele aconteceu ali na segunda semana de setembro do ano de 2020, entrou na pauta das redes sociais, justamente pelos horrores que surgiram diante da acusação, né, da invertida que a Mariana acabou recebendo. E se você não lembra exatamente como foi, vou te trazer aqui alguns pontos, tá? Então, a principal questão é de que essa influência, ela tinha ido a uma festa e ela acabou, né, sendo estuprada ali por um empresário cujo nome dele está aqui, ó, André de Camargo Aranha, tá? Então ele acabou violentando aí a Mariana e ela acabou então acusando ele de estupro. E aí o que aconteceu, né? Os promotores, juízes e também os advogados, no momento ali de ouvir, né, a acusada, desculpa, a vítima e o acusado, acabou realizando um tipo de defesa para o André que na história jurídica brasileira jamais tinha ouvido falar, né? Então, os promotores ali acabaram insinuando que ela tinha se oferecido para ele, né? De que ela tinha, entre aspas, o consenso ali do ato sexual e ela se defendendo, falando que não, e de uma forma assim super emocionada, chorando, de que ela estava sendo humilhada, de que esses homens, né, que estavam julgando ela não estavam ouvindo exatamente o que ela tinha a dizer. E em um dos momentos, assim, o ponto elevado da discussão, é que o advogado usou esse termo, tá? Que o André não teve a intenção de estuprar. Aí vem o absurdo. Surgiu o termo cunhado como estupro culposo. Ou seja, o cara estuprou sem intenção de estuprar. Não existe isso, né? Cara, as redes sociais bombou, porque, cara, isso aí não tinha de maneira alguma nenhum, né,
antecedente de uma desorganização jurídica e, ao mesmo tempo, um machismo explícito em relação à defesa do André e, ao mesmo tempo, a forma como foi conduzido ali o caso de julgamento, né? Que, embora estava em segredo de justiça e ainda está, porque não foi concluído, você entende que alguns trechos foram divulgados, acabaram aparecendo, então, nas redes sociais, e elas acabaram trazendo esses debates à tona, né? Então, mais uma evidência aí lamentável do sistema jurídico brasileiro, né? Que, lógico, não é a representação do todo do que nós temos no nosso país, mas que em alguns momentos a gente se sente envergonhado, em especial pela forma como a defesa da mulher ainda é um limite para esses promotores, juízes, advogados ou a sociedade de maneira geral, né? Um assunto muito delicado da gente conversar, mas a gente entende exatamente que trajetória estrutural esse caso acaba revelando para nós aqui no Brasil, né? Enfim, próximo artigo é sobre as greves que foram promovidas, em especial ali no mês de julho de 2020, pelos entregadores de aplicativos de comida, né? Entregadores como iFood, Rappi, e também Uber estavam nessas manifestações aí, né? Então, o que esses entregadores, em especial esses motoboys e também aqueles entregadores que usam bicicletas, né? Principalmente lá na cidade de São Paulo, têm acabado destacando, né? Que é o seguinte: o setor de entrega é um setor informal, tá? Ou melhor dizendo, informal. Você não tem um vínculo empregatício com essas empresas ou com esses aplicativos. Então, a quantidade de benefícios ali, ela estaca zero. Então, se você trabalha por demanda, você também recebe por ela. Só que algumas questões acabaram vindo à tona, especialmente, né, nesse momento de pandemia, onde as pessoas passaram a pedir mais alimento, passaram a encomendar mais, né, produtos de diferentes setores, em especial de alimentos, a serem entregues em domicílio, tá? Então, vale lembrar que essa paralisação ela acaba ganhando força, né, pela fala de alguns entregadores. Você sabe muito bem, em especial lá em São Paulo, que os motoboys eles são como uma família, né? A quantidade de membros é muito grande, eles têm os grupos de WhatsApp, os grupos das redes sociais, então eles se unem da maneira que eles podem, e a partir do momento que eles começam a vir até a mídia divulgando exatamente o que eles recebem ou o que eles não recebem, isso trouxe também para o cenário dos debates das redes sociais o quanto que essas empresas elas acabam explorando o seu trabalhador em prol, né, de uma nova atividade econômica, de uma nova maneira de você gerar emprego ou de você contratar pessoas. Então, entre os pontos que esses entregadores trouxeram foram os seguintes, né? Primeiro, falta de transparência por parte dessas empresas, né, desses aplicativos, em relação aos repasses e os pagamentos. Então, não fica claro exatamente se eles estão ganhando por tempo, por quilometragem, por unidade, né, por quantidade de entregas que eles realizam. Então, eles falam que não tem respostas, mesmo porque quando você está incomodado com alguma coisa, se você respirar fundo e tiver coragem, você vai lá no RH e você vai buscar satisfação. Em casos como esse, numa empresa que é virtual, e aí? Cadê o patrão? Cadê o cara do RH que você vai conseguir ali trazer, né, à tona informações para dialogar e chegar numa negociação? Não tem, tá? Então não tem transparência. Um outro ponto aumento dos valores mínimos para cada entrega. Então, alguns entregadores ganham centavos ou poucos reais para cada entrega realizada. Então, no final do dia, você tem que realizar uma quantidade assim gigantesca, né, de entregas para que você consiga chegar naquele período, ganhar seus 30, 40, 50, 100 reais.
Vai depender, tá? Depende do período que você está trabalhando, depende de quantas pessoas estão necessitando do serviço, é como se fosse o Uber, né? Então, se você tem mais pessoas pedindo Uber, o que que acontece? O preço sobe. Mesma coisa para as entregas. Você tem menos pessoas exigindo, o preço cai, tá? De novo, o sistema aí da oferta e da demanda. Então, eles acabam cobrando exatamente um repasse mais, não sei exatamente qual que seria a palavra, né? Mas de uma forma mais honesta, né? E ao mesmo tempo que criasse uma valorização pelo trabalho dessas pessoas. Então, acho que falta aí a valorização por parte dos aplicativos. Eles pedem também itens de segurança, mesmo porque eles estão enfrentando aí esse trânsito totalmente caótico, né, das grandes cidades ou das médias cidades. Então, eles precisam, inclusive, pagar os itens de segurança, aquela bag que vai atrás deles, né, inclusive com a logo da empresa, eles que compram, eles não ganham, tá? E isso também foi colocado aí dentro das pautas de discussão e de exigência. E também, enfim, dos sistemas de pontuação e também de bloqueios, porque tem um lance, né? Se você chega depois daquilo que foi prometido pelo aplicativo, era para entregar às 10 horas, você chegou às 10h20, o entregador ele perde uma pontuação, ou melhor, ele não ganha pontuação ou até mesmo é retirada a pontuação. E aí, por conta disso, ele pode ser bloqueado, ou seja, ele não pode no outro dia trabalhar, e também ele pode ser, inclusive, expulso do aplicativo. Então, existem eles sistemas de punição, e eles, lógico, né, não concordaram com isso. Em suma, tá? O que que aconteceu? Houve sim, tá? Algumas modificações, algumas melhorias, mas nada que realmente melhorasse a vida dessas pessoas que trabalham nesse tipo, nessa modalidade de trabalho que cá entre nós, tá? Agora uma opção, perdão, uma opinião minha. Isso aqui é a decadência do trabalho no século XXI. É a decadência. Estão querendo acabar com carteira assinada, com benefícios, com férias, com direitos dos trabalhadores, criando essas modalidades, né, desse tipo de trabalho, onde você não tem direitos e apenas deveres. Né? Então, perdoem aí o meu comentário, a minha opinião. Não sei se vocês compartilham disso, mas é lamentável, né? Em pleno século XXI, a gente tem que estar enfrentando isso com tanta tecnologia, com tanto dinheiro circulando no mundo. Enfim, vamos lá então para a próxima notícia. Poluição na capital chega a superar índices de anos anteriores, cara. Olha só, olha que legal, tá? Notícia boa. Em 2020, quando veio a quarentena, ficou visível você olhar para a cidade de São Paulo e outros lugares do mundo, tem fotos lá de Veneza, né, circulando. Eles conseguiam ver o fundo do mar em Veneza, porque parou, né, de receber turista, não tinha mais aquelas movimentações naquelas embarcações, agora me fugiu o nome, gôndola, alguma coisa assim, né? E aí você conseguia ver o fundo do mar, né? Porque os sedimentos tinham decantado, olha que maravilha. E aí você tinha a vida voltando ali, né? Vida selvagem, circulando pelas cidades que tinham lockdown lá na Europa. E em São Paulo não foi diferente. Então você conseguia lá no mês de março, né? Começo ali de abril, você olhava para o céu de São Paulo, estava azul. Olha que maravilha. Por quê? Diminuiu, né, o fluxo de veículos rodando ali na cidade. E aí a qualidade do ar melhorou e muito. Agora vem notícia ruim, né? Porque cá entre nós, a pandemia acabou, certo? Para a maior parte dos brasileiros, a pandemia não existe mais. Então, essa flexibilização da quarentena que nós tivemos já no final do ano de 2020 e começo aí de 2021, fez com que nós tivéssemos, inclusive, um aumento dos índices de poluição maior do que aqueles que antecederam o ano de 2020. Olha que absurdo, tá? E aí, por conta disso, alguns trabalhos acabam relatando, né, a quantidade de vidas que foram poupadas nesse curto período, onde nós tivemos uma redução de carros circulando em São Paulo. Então, eles falam aqui cerca de 800 vidas foram poupadas, tá? Nesse momento aí de menor contaminação atmosférica. E aí, se vocês gostam do assunto, eu recomendo que vocês visitem aí
informações a respeito de um grande pesquisador, né? Um médico aí sanitarista chamado Paulo Saldívar, ele está sempre ali na bancada da TV Cultura. Ele tem vários trabalhos e publicações falando sobre essa questão, né, da qualidade do ar versus doenças urbanas, doenças respiratórias. Bom, aí a prefeitura fala o seguinte, né, do que foi atribuído essa queda momentânea, né, da poluição atmosférica. Não foi só porque os carros pararam de circular. Então, a prefeitura defende que no ano de 2020, interessante, eu não sabia disso, foram plantadas 58 mil mudas, tá? Ali na Grande São Paulo. Nós tivemos a contratação de empresas com ônibus elétricos, então houve ali, né? Mas não foi um número significativo. Aí na reportagem aparece o número de 17 ônibus, não é muito, né? E também a implantação de algumas ciclovias, né, que está começando a pegar, a virar moda lá em São Paulo. Então, a prefeitura acaba atribuindo, né, essa queda em função desses 3 fatores, tá bom? Lembra aí, de repente, alguma coisa sobre o meio ambiente, esse tipo de assunto pode aparecer lá na tua prova. Nós tivemos também, infelizmente, né, agora a divulgação de dados no ano de 2021 mais assustadores do que os dados que foram publicados em 2020, que eram também mais assustadores do que os dados que foram publicados em 2019. Resumindo a conversa, 2019 foi um desmatamento maior do que 2018. 2020, maior do que 2019. E agora, 2021, o desmatamento da floresta amazônica já é superior ao do ano anterior. Ou seja, tá? Te faço uma pergunta: aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Eu não sei, tá? Então é o seguinte, ó, o desmatamento de 2020 foi 51% do que em relação a 2019, tá? E nesses últimos 11 meses, essa reportagem ela foi publicada, inclusive, tá? No mês de julho, diz o seguinte: se a gente voltar, então, nesses últimos 11 meses que antecedem a publicação da reportagem, nós tivemos um aumento substancial de 61% em relação ao período anterior. 61%. Então, daqui a pouco está dobrando, né? 100%, 150%, eu não sei onde que a gente vai parar. E aí isso está trazendo alguns problemas, tá? Primeiro o seguinte, a maior parte desse desmatamento está acontecendo aonde? Em áreas privadas. Então, são grandes fazendeiros que têm o interesse de destruir a floresta amazônica para converter isso numa pastagem ou numa área de plantio, tá? 22% também desse desmatamento ocorreram em assentamentos. São áreas onde parte do governo estadual muitas vezes escolhe algumas famílias, criam assentamentos e inserem elas ali, numa espécie de uma micro-reforma agrária, tá? 13% do desmatamento em unidades de conservação, que são terras do governo, ou seja, invasão. 2% terras indígenas, ou seja, invasão, ok? A gente vai falar do último artigo sobre as terras indígenas. Isso aqui é um problema e pode aparecer na tua prova. Então, os estados líderes desse desmatamento são, respectivamente, o Pará e o Amazonas. Então, por que que isso está acontecendo, né? Segundo aí as informações que a gente mais recebe, a justificativa é uma dificuldade no processo de fiscalização, uma maneira diferente de lidar com a questão do desmatamento, especialmente de uma forma negacionista e, ao mesmo tempo, de uma forma que defenda interesses de determinados grupos. E aí você tem certas regras legislativas e também muito apoio do governo federal no desmonte de tudo aquilo que promove o controle do desmatamento, principalmente de um instituto chamado IBAMA, tá? Que provavelmente você já ouviu falar inúmeras vezes. Então, isso é preocupante
E o Brasil está caminhando aí para um cenário cada vez mais literalmente devastador, não só na questão dos biomas, mas também na forma como o Brasil é visto no cenário internacional, uma vez que potências europeias, países mais ricos, né, enxergam esse processo de desmonte de uma forma muito ruim, tá? De uma forma muito triste, porque isso vai trazer problemas para nós em termos econômicos e estabelecimento também de parcerias com outros países. Fiquem atentos com isso, tá? Agora uma notícia aqui de Bauru, já fazendo essa ponte aqui com o desmatamento. No dia 20 de maio, né, desse ano de 2021, nós recebemos a visita, então, do senhor ilustre ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, o famoso ali ministro de vamos passar a boiada, naquele encontro ministerial que ocorreu no mês de abril de 2020. Vocês vão lembrar disso, né? Que ele falou o seguinte: vamos aproveitar que a pandemia está tomando aí conta dos noticiários e vamos passar a boiada, ou seja, vamos aprovar todas aquelas leis que a gente precisa, e realmente a maior parte delas foram aprovadas, né? Como, por exemplo, utilização de agrotóxicos que estavam banidos, entre outras questões ligadas a desmatamento, né? Apropriação e desapropriação de terras, bom, enfim, tá? Foi um terror. Então, a gente lembra que isso trouxe aí certos danos, tá? À imagem brasileira e também para a nossa economia e, sem dúvida, o nosso meio ambiente. Então, no dia 20 de maio, então, era ministro, né? Agora ele não é mais. Veio aqui para a cidade de Bauru, convidado aí pela nossa prefeita Suelen, e ele veio trazer aí um pacote de medidas, né, para melhorar a nossa gestão de algumas questões ligadas ao uso dos nossos resíduos, né? Ou melhor dizendo, ao destino dos nossos resíduos, tanto sólidos e líquidos, né? Principalmente vocês vão saber que, bom, tem um problema gigantesco com a relação de para onde vai o nosso lixo da cidade. A gente está chegando na nossa capacidade máxima desses aterros sanitários, né? E aí, vira e mexe, a cidade precisa fazer novas parcerias, arrumar outras áreas para fazer o descarte desses resíduos. Então, ele veio aqui para conversar, então, com a nossa prefeita e destinar aqui alguns recursos financeiros em apoio a essa questão, tá? Esse dinheiro também seria para melhorar a questão do nosso saneamento, beleza? E também o cuidado com as nossas áreas verdes. Por enquanto, nós não temos ainda notícias desse repasse, tá? Que seria algo em torno de 120, 128 milhões de reais, né? Que segundo aí o presidente Bolsonaro, então Ricardo tinha carta branca para fechar aí os acordos e fazer as suas promessas, inclusive para a gente terminar a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto. Você sabe, né? Aí, ó, desde lá dos anos 2000 até hoje não foi finalizada. E provavelmente vai levar um pouco mais de tempo para a gente ver essa obra realmente trazendo benefícios para a população bauruense. E aí, por fim, né, depois da visita, que foi muito rápida, inclusive, acabou ir lá visitando, né, as obras da estação de tratamento, ele foi indagado sobre aquela questão da investigação sobre o desvio de madeira, né, para os Estados Unidos, mas ele não respondeu aí aos jornalistas, né? Falou que não tinha recebido ainda nenhuma comunicação, que isso estaria em investigação, ele acabou pulando fora das respostas. Enfim, vamos lá. Próxima notícia, então. Entenda por que está chovendo menos no nosso país. Olha, isso aqui é uma notícia bombástica. Também tem aí uma grande possibilidade de aparecer na sua prova, tá? O que está acontecendo? Isso aqui é notícia triste, notícia muito ruim. A gente sabe que no ano de 2014, a gente ligava a televisão e a gente escutava só, sistema Cantareira tá abaixo do mínimo esperado. Aí a cidade de São Paulo fazendo rodízio, cidade de Itu sem água, foi em caos, né? 2014 e 2015 a gente acabou enfrentando ali muitos racionamentos,
mas de uma forma mais organizada, o governo estadual, que na época do Geraldo Alckmin, conseguiu ali investir em algumas obras, trazendo água de outros rios, de outras bacias, para ajudar o sistema Cantareira, tá? Que esse ano tá mal, tá abaixo aí do nível esperado também. E aí vem desenrolando 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. 20 choveu pouco, 21 choveu menos ainda. Então, nós temos uma crise hídrica no Brasil. Parece que é uma loucura, né? Crise política, crise econômica, crise financeira, crise sanitária, crise ambiental, crise hídrica, crise. Tá difícil ser brasileiro, hein? Olha só. Qual que é a explicação para isso, tá? Então, esse artigo aí, ele traz três principais explicações. A número um, existe, então, um desmatamento contínuo na floresta amazônica. Você sabe que a floresta amazônica é o motor que produz, né, as nossas nuvens, que levam, inclusive, umidade para outras regiões, entre elas para o estado de São Paulo. Então, quanto mais se desmata, menos corredores de nuvens nós vamos ter. E aí a gente vai colhendo, então, esse prejuízo, né, pela ausência dessas nuvens. Uma outra justificativa é a questão do aquecimento global, que infelizmente está acontecendo. A gente vai falar isso depois quando for falar de mundo, mas a gente já tem aí 1,5, né, de aumento da temperatura média no planeta, que está mudando a dinâmica das correntes de ar, correntes marítimas e distribuição de chuvas pelo planeta. E, por fim, para piorar a situação, a gente tem, neste ano de 2021, um fenômeno conhecido como Laninha, tá? E o Laninha, o que ele faz? Ele diminui de forma significativa a água de chuva que chega até a região sul e sudeste do Brasil. E por conta disso, nós estamos enfrentando a maior crise hídrica dos últimos 91 anos. 91 anos, né? Tinha que vir justamente agora? Não sei, mas ela chegou, tá? E isso traz consequências, como, por exemplo, diminuição significativa, né, da água nas represas, né? E isso vai gerar, então, o problema dos futuros apagões, né, aqui de energia no nosso país. Agricultura e pecuária depende desse abastecimento e, por conta disso, nós vamos ter prejuízos. E mesmo se não for por irrigação, falta de chuva significa que menos água no campo, menos água, menos alimento mais caro fica. Mais um motivo para a gente entender aí a elevação do custo dos alimentos. E depois, né, a gente precisa entender que isso, de alguma maneira, pode influenciar não só o Brasil como um todo, mas também a nossa cidade. Então, pensando aí numa notícia que poderia aparecer em atualidades, o ano passado, em Bauru, nós tivemos um problema, né, com relação ao rodízio de água proveniente especialmente do rio Batalha, que alimenta aí aproximadamente, estou arredondando os números, tá? Cerca de 40% dos munícipes dependem do rio Bauru. Eu, por exemplo, moro aqui, né, nesse lado próximo ao recinto Melo de Moraes. Aqui é dia sim e dia não com água. Né? Quem mora na Vila Falcão, por exemplo, Bela Vista, também sofre com a mesma dinâmica, mas o ano passado foi difícil, hein? Eu lembro que teve uma semana que nós ficamos 4 dias seguidos sem uma gota de água na torneira, né? Então, essa crise hídrica, ela vem se acentuando, causa problemas na economia, na sociedade brasileira e também para nossa cidade, tá? Não é diferente, porque o Rio Bauru, ou desculpa, o Rio Batalha, perdão, eu acabei falando abastecimento de Bauru, mas o Rio Batalha, ele sim depende dessas chuvas, caso contrário, o nível dele, ó, despenca. Muito bem, vamos lá. Respira fundo aí. Nós vamos falar da crise energética no Brasil, que, infelizmente, junto com essa crise hídrica, são duas coisas que andam juntas. O que a gente sabe, tá? O Brasil, nesses 20 anos, desde 2001, quando nós tivemos lá o nosso primeiro apagão, tá? Nós tivemos algumas medidas que foram instaladas, né, por diferentes governos, a fim de que nós pudéssemos planejar melhor
a produção de energia e mudar a nossa matriz energética. Então, hoje, basicamente, quase que 61% de toda a energia brasileira ela é produzida pelas hidrelétricas. Então, a gente depende de chuvas, de reservatórios para poder gerar energia. Se você tem, basicamente, uma quantidade significativa de água não chegando até a superfície, então esses reservatórios são comprometidos. E a gente sabe, então, que nessas últimas 2 décadas, a gestão dessas represas, elas passam por diferentes decisões. Ora, fecha a comporta e vamos recuperar um nível, né, das represas. Ora, libera a comporta para poder beneficiar quem está na parte mais baixa, né, do curso desses rios, que precisa dessa água para abastecimento urbano, para agricultura, navegação, enfim. Então, a gente vem enfrentando uma crise em relação à gestão desses reservatórios, tá? E aí, para piorar, 2020 chove pouco, 2021 não corresponde ao esperado, então as nossas represas estão vivenciando aí um momento extremamente crítico, ao passo, tá, de que nós estamos enfrentando a nossa bandeira vermelha, com aumentos significativos e se estenderá até o mês de fevereiro do ano de 2022, então prepara o teu bolso, porque a energia vai ficar, sim, mais cara, e aí entra em operação, né, para poder equilibrar essa oferta de energia, as nossas termoelétricas, tá? E aí vamos lembrar, né, termoelétrica funciona queimando o quê? Carvão mineral, gás de cozinha ou diesel. E aí, quanto que está o litro da gasolina? Quanto que está o litro de diesel? Se você olhou algumas notícias recentes, vocês vão ver que lá no Rio Grande do Sul, ou alguns estados do norte, a gasolina passou de R$ 7 o litro. Né? Aqui em Bauru está quase 6 e vai chegar a 6 até o final do ano. Prepara de novo aí o teu bolso. Né? Você que recebeu vários aumentos esse ano, não vai sofrer nenhum problema com isso, mas se você for um assalariado que ficou aí sem dissídio, por exemplo, até agora, prepara o teu bolso, porque a energia da termoelétrica depende de combustíveis fósseis, e aí com o aumento, né, do valor do petróleo, o aumento da energia não poderia ser diferente, tá? Vai vir aí a galope. E aí eu tenho a pior notícia de todas, tá? Se você der um Google rápido aí, você vai perceber que o governo, lá no mês de maio, junho, ele falava, não tem risco de apagão no Brasil, tá? Não vai acontecer isso, a gestão está dando conta, mas agora, mês de outubro, você já tem reportagens falando, desculpa, mês de agosto, você tem reportagens falando que em outubro até dezembro a gente corre sim o risco de ficar às escuras. Energia não vai ser produzida porque você não tem água suficiente nos reservatórios. E aí, como é que fica a economia? E aí, como é que fica a escola sem energia? E como é que fica, né, o tratamento aí e o combate à pandemia? Complicado, né? Qual é a justificativa dos principais especialistas no assunto? O governo federal, na gestão de 2019 a 2021, olhou de uma forma totalmente errônea de como que eles poderiam controlar o fluxo de água dessas barragens, uma vez que eles já sabiam que a demanda de água seria menor, tá? Ou melhor, a oferta de água seria menor nesse triênio. Olha só, tá? A responsabilidade de uma gestão em relação a um assunto tão sério como esse, tá bom? Então, vamos ficar atentos, né? A boa notícia sobre isso é que a tecnologia relacionada às energias renováveis, como a solar e a eólica, elas tiveram um crescimento aí interessante nesses últimos anos no Brasil, tá? Principalmente a energia solar, que agora está chegando, inclusive, né, para uso doméstico. Você tem mais abertura, mais empresas que vendem esse tipo de serviço, e as regiões como, por exemplo, o Nordeste do Brasil, você tem já também crescimento ali interessante dessas usinas, ou também chamados de parques eólicos, né? Com aquelas hélices maravilhosas, gigantescas, ali, produzindo energia com a força do vento. Isso é muito bom, tá? Essa é a parte positiva. Quem sabe
com essa crise energética, o governo fique atento em relação à implantação e o incentivo maior dessas fontes. Próxima notícia, muito triste, né? Ruim, a gente ouviu isso inúmeras vezes nos nossos noticiários, chamam muito a nossa atenção, mas é importante a gente relembrar, né? Então, em janeiro de 2021, você ligava a televisão e você ouvia a palavra Manaus, 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 Manaus. Então, a realidade ali era a falta, né, de equipamento, principalmente de cilindros de oxigênio, que eram super e ainda são essenciais para o tratamento da Covid. O que a gente sabe que já naquele mês a circulação da variante de Manaus já estava em operação nas redondezas da cidade, o que fez com que os casos de Covid disparassem e o Sistema Único de Saúde não tivesse condição, lógico, né, de atender todas as pessoas enfermas ali com a Covid. E isso acaba ganhando uma repercussão nacional e também internacional, especialmente pelo fato e principalmente pela anestesia em resposta do governo federal a atingir de forma precisa, tá, e rápida as necessidades hospitalares ali, né? Especialmente em mandar os cilindros de oxigênio ou então aqueles grandes equipamentos que são responsáveis, né, pela produção desse gás tão precioso. Tanto é que a própria CPI da Covid, ela conseguiu apontar exatamente vários erros, né, então, do Ministério da Saúde em relação ao atendimento desse tipo de material fundamental para o tratamento aí da Covid, tá? Então, a gente vai lembrar que algumas coisas aconteceram, como, por exemplo, alguns estados se mobilizaram, mandando cilindros de oxigênio até Manaus. Vocês vão lembrar que muitos aviões, inclusive da FAB, né, foram resgatar pessoas, ou também de empresas privadas, como a TAM, Gol, Azul, levando pacientes de Manaus para outras capitais, de outros estados, para poder receber, então, esse atendimento mais urgente. Lembra também que a Venezuela, né, foi até assim, um negócio muito esquisito, porque a Venezuela é um país que está totalmente ali imerso a uma situação caótica de pobreza, de governo, né, de democracia, acabou enviando caminhões com cilindros de oxigênio, vieram por terra, demorou ali dias, né, até esse material chegar à cidade de Manaus, gerou ali até um mal-estar com também o governo federal. E aí, enfim, a gente sabe que depois de alguns meses, a pandemia ali começou a ser controlada, né? A população começou a tomar mais cuidados, tivemos também lockdown, tivemos ali situações onde os números de casos começaram levemente a diminuir e depois tiveram novamente ali uma recuperação. Então, altos e baixos, né, naquela curva, tanto de casos e também de mortes. Mas, em suma, isso aqui ficou registrado para o mundo, aquelas imagens, né, melhor dizendo, de pessoas sendo ressuscitadas ali no chão, ou de pacientes que estavam literalmente dentro de um almoxarifado, recebendo ali os cuidados médicos. E isso, então, marcou a trajetória da pandemia aqui no nosso país. Combinado? Sem falar das exaustões, né, dos trabalhadores aí dos hospitais, como mostra ali a imagem, né? Bem assustador, imagina. Bom, e aí nós temos a 26ª notícia sobre o Brasil, que é CPI da Covid. Também liga a televisão, CPI, 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 está sempre aí nos nossos noticiários. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a CPI ela foi criada para avaliar e investigar as ações e omissões do governo de maneira geral, tá? Principalmente com foco para o governo federal, não se esqueçam disso. Não quer dizer que estão isentos governadores e também prefeitos, tá? Mas o foco principal é sobre a gestão aí do governo federal.
A gente tem que lembrar de alguns nomes, que são os destaques que estão ajudando aí a desenvolver, né, essas rodadas de perguntas de investigação, que são os senadores Omar Aziz, tá, o senador do estado do Amazonas, Randolfo Rodrigues, que é do estado do Amapá, e o Renan Calheiros, que é o senador do estado do Alagoas, beleza? Ou de Alagoas. Essas investigações elas estão apontando vários problemas na contratação, principalmente das vacinas, com questões superfaturadas, também, né, o uso, né, das fake news, principalmente na divulgação de medicamentos que, de forma comprovada pela ciência, não são eficazes, entre eles a cloroquina e a invertimina. Lembre-se disso, tá? E também sobre a questão da imunidade de rebanho, que foi uma estratégia do governo federal. Tudo isso entra ali nos processos de omissões, de investigações, na colheita, então, de materiais substanciais que podem trazer problemas para o governo federal, resultando, inclusive, na possibilidade do impeachment, então, do senhor presidente Jair Bolsonaro. Ela começou no dia 13/4, tem período, né, de 90 dias, mas pode ser prorrogada por mais 90 dias, então ela tem data para terminar a CPI, no dia 5/11 de 2021. Combinado? Então, essa aí é mais uma notícia sobre esse primeiro semestre do ano de 2021. Outra notícia que também ganhou aí os jornais, a enfermeira, né, que foi a primeira mulher a ser vacinada, a dona Mônica aí, foi num dia bacana, né, apareceu aí em rede nacional, logo após a Anvisa ter aprovado o uso da Coronavac, né, que é uma vacina que entrou em polêmicas sobre questões ideológicas, questões políticas, né? A questão da vacina ser politizada, mas aí, enfim, no dia 17 do mês de janeiro, então a enfermeira que trabalha lá no Hospital Emílio Ribas foi vacinada em rede nacional com a vacina do Butantan, abrindo aí uma jornada, né, de campanhas de vacinação e, ao mesmo tempo, essa ideia de que realmente nós poderíamos estar enfrentando uma nova fase da pandemia porque as vacinas estavam chegando. E hoje, né, dia 2 aí, olha só que bacana, né? 25% da população brasileira já está com a segunda dose. Nós, professores, e vocês, professoras, aí, estão já também provavelmente tomando a segunda dose. Então, a gente tem aí essa esperança de que logo, logo nós vamos vencer a pandemia. Talvez a terceira dose virá, talvez isso será frequente todos os anos, a gente vai ter que tomar vacina como H1N1. E isso traz aí um pouco mais de esperança para nós, mas alguns debates. Isso pode aparecer também na sua prova, né? Então, a dona Mônica, aí, a enfermeira, ela alega que depois que ela tomou a segunda dose, né, no dia 12/2, vieram assim uma enxurrada, né, de comentários negativos, onde ela acaba sofrendo muitos ataques, né, principalmente desse grupo anti-vacina. É um pouco complicado, né? Eu entendo que tem pessoas que concordam com as vacinas, outras pessoas não, cada um tem as suas razões, mas de maneira geral a gente sabe que as vacinas funcionam, vide, por exemplo, a queda do número de casos, né, tanto de contaminação ou de mortes, não só aqui na cidade de Bauru, mas no Brasil como um todo. E aí, por conta disso, ela vem sofrendo essas ameaças, ou vinha, né, acho que atualmente não mais, com relação ao fato dela ter tomado uma vacina, né? Vacina, que é a vacina do Butantan, que é a Coronavac. Então, lembre-se disso, porque algumas outras informações ou conexões podem ser estabelecidas a partir deste fato. Combinado? Então, chegando aqui já na nossa reta final, então vamos aqui para a nossa próxima notícia, que é uma notícia que, olha, vocês, professoras ou professores, pode ter certeza, hein? Quem diria, hein? Quem diria que a gente ia virar youtuber? Eu falei isso para os meus alunos há alguns anos, falei, para, que profissão, o quê? Virar youtuber, você é maluco? Vai, pega um livro aí, vai ler, vai estudar, não é? Paguei mesmo. Então, olha só,
a era das lives. O que significa isso, gente? Veio a pandemia, mudou nossa rotina, vem, entre aspas, o novo normal, então as pessoas elas tiveram que adaptar o seu trabalho, a sua rotina diária ao mundo da comunicação, né? Principalmente através aí das plataformas como, por exemplo, o Instagram, o YouTube, que foram as principais, né? As mais populares utilizadas. Então, nós aprendemos a usar de forma instantânea as tecnologias ao nosso favor, tá? Em alguns momentos para entretenimento, como por exemplo as lives de grandes artistas que aprenderam aí a unir multidões, né? Às vezes muito maiores do que os próprios shows físicos. Então você tem lives como da Marília Mendonça, né? Que passou lá 1 milhão de views, cara, coisas assustadoras, né? Os números. Arrecadação de dinheiro, financiamento para doação. Então, a gente percebeu que os artistas eles acabaram se movimentando, principalmente os mais famosos, a trazer esses modelos de lives, né? Não é uma invenção, porque isso aí sempre teve música ao vivo, né, na televisão brasileira, mas foi uma maneira de interagir de uma forma diferente ali com o seu próprio público, tá bom? Então, essas transmissões simultâneas não foram só para artistas, foram também para quem? Nós, professores. Nós passamos a dar aulas através dessas transmissões. E, assim, prós e contras, né? A gente tem aí as nossas diferentes percepções sobre o uso dessa tecnologia, mas de maneira geral a gente entende é o que a gente tinha em mãos, é o que a gente poderia fazer, o que a gente tinha à disposição em termos tecnológicos e de que, de alguma maneira, aqueles que conseguiram utilizar essas redes conseguiram se beneficiar também, né? Então, eu lembro que o ano passado, de março até dezembro, eu só dei aula aqui de casa mesmo, do computador. Foi bom, né? Foi bom porque se nós não tivéssemos isso, né? Como seria? Entraríamos em contato, poderia estar contaminado, poderia ter morrido, inclusive, né? Poderia contaminar alguém, ou teria que impedir, né, que o calendário se prolongasse mesmo, teria que dar um fim ali, não sei, né? Quantas possibilidades poderiam ter ocorrido. Mas, de maneira geral, penso eu que os pontos foram mais positivos do que negativos. Então, lembre-se da conexão no hibridismo. É uma tendência, mas hoje é uma necessidade e veio para ficar. Não vai mais embora. Então, as escolas daqui para frente, elas vão começar a pensar basicamente, né, no seu próprio currículo, sendo que uma parte será virtual e pensando aí principalmente no novo ensino médio que virá, e vocês conhecem muito mais do que eu, vocês sabem que isso, a partir de agora, é fato, tá? É tecnologia que veio para ficar e substituir muitas outras tradicionais que nós temos até hoje. Tudo bem? Usaram para culinária, vocês aprenderam a fazer algum prato aí, né, com essas transmissões simultâneas, muitas pessoas usaram para cuidar do corpo com atividades físicas, né, cuidados com o corpo e da mente também, e o mais legal é que a abrangência dessa tecnologia, ela está muito mais universal hoje do que era no passado. Só que o ponto negativo é um fato que pode, inclusive, aparecer na tua prova. Você sabe qual que é a porcentagem de pessoas que não têm acesso a uma rede de internet, ou que não têm um celular, que não têm um computador, ou seja, que não conseguem se beneficiar dessas transmissões? 1/4 da população. 1/4 da população não tem acesso. Então, isso estende ainda mais as desigualdades sociais, sejam pela informação, pela formação, né, ou por outros aspectos, como até mesmo o entretenimento. Difícil, né? Difícil. O Brasil ainda precisa investir muito nessas tecnologias. Bom, já indo aí quase para os finalmente, nós temos aqui mais 3 reportagens básicas, né? E aí eu trago para vocês o seguinte: Raíssa Leal virou fenômeno, né? Quando a gente for falar de mundo, a gente vai falar das Olimpíadas, né? Que foi cancelada, né? Prorrogada aí para 2021. E aí nós temos essa menina de 13 anos, a Júlia Raíssa Mendes Leal, é o nome completo dela, né? Mas ela ficou conhecida aí como Fadinha, porque quando ela era mais nova, né, ela acabou
usando uma roupa de fada, e aí ela foi lá brincar com o skate, filmaram ela, e isso aí pegou e, né, colou. Embora ela não goste muito, tá? Ela prefere ser chamada mesmo de Raíssa Leal, que é o nome dela, não tenha dúvida. Ela, então, é maranhense, nascida na cidade de Imperatriz, tem 13 anos de idade e foi a mais jovem a participar na história das Olimpíadas, representando a equipe brasileira. E, para nossa alegria, ela trouxe aí uma medalha de bronze. Olha que bacana, né? E por que a gente fala dela? Porque ela é um fenômeno. Ela acaba, então, atraindo 5,5 milhões de seguidores nas redes sociais, e hoje ela está motivando outros jovens a seguir os seus próprios passos, a perceber que o esporte ajuda, a desenvolver as habilidades, mas também ajuda ali em termos acadêmicos, isso pode ter uma ascensão social, enfim. Então, quantos assuntos ligados à inspiração essa menina ela acaba trazendo para nós, né? Assim também como a Rebeca, né, da ginástica olímpica, que trouxe inclusive o ouro aí para o Brasil. Então, são duas meninas, duas mulheres, representando, então, a força jovem dos brasileiros, mostrando que, no meio de toda essa pandemia maluca que nós estamos vivendo, é, sim, capaz de trazer aí o sucesso, o brilho, a inspiração por dias melhores e na construção de um projeto melhor, né, de sociedade e também de país. Muito bem, vamos lá, próxima notícia, a questão aí do racismo e a morte lá no Carrefour, que infelizmente, né, também apareceu aí nos nossos noticiários, e infelizmente, o ano de 2020, vocês vão lembrar que foi na véspera, olha só que interessante, foi na véspera da Consciência Negra que aquele senhor, então, o João Alberto, né, Silveira Freitas, acabou perdendo a vida porque ele foi espancado ali por dois seguranças brancos. Isso trouxe uma discussão ainda mais profunda, né? Especialmente sobre a questão do mercado. O Carrefour tem uma trajetória ali de racismo e de violência que não é do ano de 2020, ele vem de outros anos, né? Então a reportagem ela traz aí esses eventos cronológicos, por exemplo, no ano de 2009, lá em Osasco, um homem negro, ele foi acusado de roubar um carro. Sabe qual que era o curioso? Ele era o dono do carro. Então os caras perseguiram, acusaram, queriam prender o cara, isso repercutiu, mas ele estava entrando no próprio carro. Então olha só a estrutura racista por detrás de tudo isso, né? Em 2018, um homem negro foi espancado no banheiro da unidade de São Bernardo do Campo. Colocaram o cara dentro do banheiro e espancaram, tá? E aí, pela suspeita de que ele poderia estar roubando, né, alguma coisa no supermercado, mas de fato ele não estava fazendo nada, ele estava lá circulando no supermercado. Vocês vão lembrar também que lá em Recife, né, no mesmo ano de 2020, nós tivemos lá o caso, ou foi 2019, agora fiquei em dúvida, me perdoem, tá? Nós tivemos o caso lá do funcionário que acabou morrendo, ele sofreu um infarto, e aí, enquanto, né, a polícia não chegava, eles colocaram lá caixas de papelão em cima do falecido, do funcionário, e continuaram, né, as vendas ali, como se nada tivesse acontecido dentro do supermercado. Então, isso vai mostrando como que, de repente, essa organização empresarial, ela cuida de questões ligadas a coisas super sensíveis, né? Como a morte de um funcionário, ou então o tratamento dos seus clientes. Então, isso trouxe também para as redes sociais um debate, mesmo porque foi o mesmo ano lá que mataram o George Floyd, lá nos Estados Unidos. Aliás, foi um período muito próximo, né? Então, isso aí vai trazer à tona de novo o racismo estrutural que nós temos no nosso país, tá? Então, lembre-se que isso aqui foi um caso que aconteceu no ano de 2020, nas vésperas da Consciência Negra, na cidade de Porto Alegre, onde um homem acabou morrendo por um ato brutal de violência. Tudo bem, né, que ele tinha discutido e gritado lá com uma funcionária, mas não se faz justiça com as próprias mãos. Mas foi o que o segurança fez. E aí, galera, professoras e professores,
Perdão, a gente fala galera por causa de sala de aula, né? Me perdoem, tá? Nós temos aí a nossa última notícia, tá? Tá bem quentinha. Ela acontece aí basicamente no primeiro trimestre, ainda não foi desenrolado esse problema, mas ainda hoje, dia 2 ainda está acontecendo, tá? O que nós temos, né? A PL 490. Então, é um projeto de lei que quer modificar a forma como são criadas terras indígenas, né? Ou reservas indígenas. É um assunto super polêmico porque acaba dividindo muitas opiniões. Então, de um lado, você tem a sociedade civil, né? Representada principalmente pelo agronegócio, onde eles entendem que muitas terras indígenas poderiam ser produtivas, mas não podem ser utilizadas porque está na mão de quem? Dos indígenas, né? Ou que existem indígenas querendo converter áreas que já foram ocupadas ou que ainda estão preservadas, serem convertidas em terras indígenas. E aí o governo diz o seguinte, né? O que a gente faz? Vamos votar. E aí você tem um projeto de lei que diz o seguinte: todas as terras indígenas, elas deverão ser criadas através de um marco temporal. E o que significa isso? Se você, índio, comprovar que você estava naquela terra até o dia 5 de outubro de 1998, significa, portanto, tá, que você tem condições supremas de entrar com um pedido para apropriação daquelas terras. Se você não tiver como provar que historicamente você ocupou aquelas terras, né, ou que você depende daqueles recursos, então significa que a PL ela pode destinar essas terras para outros fins, tá? Inclusive para a venda dessas terras ou até mesmo para destino de pessoas que tomam posse de forma legal ou ilegal dessas propriedades, tá? Então é um assunto extremamente polêmico. E isso, para muitos especialistas, é um retrocesso em relação aos direitos desses nativos, e para outros especialistas, eles dizem o seguinte: existe já muita terra para índio no Brasil, então a gente precisa destinar outras áreas para que a gente ative o desenvolvimento das atividades do setor primário no Brasil. Então é muito polêmico, tá? Muito polêmico mesmo porque a maior parte das áreas preservadas que nós temos ainda no Brasil, de todos os biomas, tá? São terras indígenas. Então, e aí, né? O que se faz? Preserva a terra indígena e, ao mesmo tempo, a natureza, porque você tem que preservar os costumes desses povos, eles precisam, inclusive, né, utilizar para sua subsistência, seu bem-estar, recursos ligados à natureza. Por um outro lado, a população está crescendo e aí a gente precisa de mais áreas, mais terras produtivas. É uma questão. Então, será votada aí pelos próximos dias a PL 490, que vai destinar ou não a possibilidade de posse ou desapropriação de áreas ou recursos ou reservas indígenas para essa população. Combinado? Fechou? Aí, de bônus, eu tenho então a última notícia, que aí você, dono ou dona de casa, você sabe muito bem, né? Nem precisa de uma aula para falar disso. Infelizmente, o que nós tivemos no ano de 2020? Um aumento aí de 14%. 14%. Será que subiu só 14%? Se você pegar o período 2020 e 2021, é assustador. E aí você tem aqui os famosos vilões, né? Como o arroz chegou aí até 76% de aumento, ou o óleo de soja, que chegou a 104% de aumento. Então, algumas justificativas ajudam a explicar por que os alimentos subiram, tá? Então, número 1, as pessoas ficaram mais em casa durante a pandemia, passaram a comer mais, então houve uma pressão pela produção. Fator 1. Fator 2, tá? Nós tivemos uma crise, ainda temos uma crise hídrica, o que está, então, prejudicando a produção de alimentos por falta de água no campo, então isso eleva o preço dos alimentos. Fator 3, nós tivemos, por exemplo, o auxílio emergencial, e ainda temos, o que fez com que muitas pessoas passassem a comprar mais alimentos, tá? Fator 4, alguns estados aumentaram as alíquotas, o ICMS, tá? Que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços,
o que fez, por exemplo, o aumento também dos preços. Fator 5, aumento dos combustíveis, subiu gasolina, diesel, sobe transporte, sobe produção do alimentos, sobe o preço. Fator 6, nós tivemos, por exemplo, o aumento do dólar. Então, o que o agronegócio fez? Preferiu exportar do que alimentar o mercado interno. Então, sobrou menos alimento para nós. E o fator 7, principalmente para a questão dos grãos, o governo, nesses últimos anos, parou de comprar e estocar grãos para poder controlar a oferta e demanda. E aí nós tivemos, né, o preço aí disparando dos alimentos. Então, professoras e professores, a situação não é saudável, né? Não é saudável. Então, agora é hora da gente apertar o cinto aí, porque realmente é assustador. São notícias que mexem conosco, são notícias que podem, então, aparecer aí na sua prova. Espero ter, então, contribuído. Não se esqueça de fazer, então, as leituras dos artigos que eu enviei para vocês, e aí a gente se vê na nossa próxima aula falando sobre o mundo. Vamos entender um pouco mais o que aconteceu aí. Combinado? Boa sorte, bons estudos, bom descanso, e a gente se vê. Aquele abraço para todos vocês aí.